Olá, o Viver e Empreender está no ar. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer em conversar com a Giovana, ela que é uma das fundadoras da Alpes Cidadania Italiana. Giovana, que prazer te receber aqui no nosso programa, mesmo que seja por vídeo, é um prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu, Estela. Fiquei muito feliz com esse convite e estou agora querendo aí participar. Estou muito contente mesmo. Muito obrigada. Giovana, minha primeira pergunta é como tudo começou? Por que você decidiu empreender na Itália? Olha, o empreendedorismo ele nunca foi a minha ideia principal para vir para a Itália, né? Eu queria vir para cá para viver aquilo que o país tinha para me oferecer, tentar uma nova vida, né? O empreendedorismo ele aconteceu de uma forma orgânica, conforme eu fui vivendo, ele foi acontecendo, entrou na minha vida, mas eu sempre tive essa veia mais de gostar de trabalhar por projetos, eu sempre vi isso muito na minha casa desde criança, meu pai e minha mãe tem essa, sempre foram donos de pequenos empreendimentos, né, pequenas empresas, então eu sempre gostei disso. Eu sabia que isso ia acontecer, mas eu não sabia exatamente a área. Então eu não vim para a Itália pensando, vou lá para empreender. Não, foi algo que aconteceu aqui e que eu falo que tudo que aconteceu na minha vida aconteceu por esse propósito, para chegar aqui e hoje eu estar nesse caminho. E Giovana, o que te motivou a ir para a Itália? Por que você deixou Bragança Paulista, aqui no interior de São Paulo? O que te levou para aí? Então, nunca tive uma vida ruim no Brasil. Eu acho que eu estudei muito, fiz um curso técnico, trabalhava na minha área, fiz um curso técnico de química, trabalhava numa área que eu amava, que era de cosmetologia. Não ganhava mal por isso, né? Não era muito, mas também não era pouco, mas era aquela questão da vida no Brasil, onde muitas vezes a gente tem que trabalhar muito para poder pagar um estudo e não consegue estudar direito porque a gente tem que trabalhar e fica a gente tentando dar conta de tudo e não conseguindo fazer nada 100%. E isso me chateava muito, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar e eu queria muito isso, né? No meio da minha vida aconteceu essa transição de química para arquitetura, descobri essa paixão na arquitetura e para mim começou a não fazer sentido eu ter que trabalhar tanto, fazer tanta hora extra, por mais que eu gostasse daquilo, sendo que eu não conseguia me dedicar a esses estudos que agora eu estava querendo desenvolver e eu via um futuro naquilo. Então, eu estava chateada, né, com isso já, até que meu chefe na trabalho, meu antigo trabalho, me chamou para falar assim: Giovana, tá legal, tô feliz com o seu trabalho, mas tá na hora da gente desenvolver coisas novas, né? Eu trabalhava na parte de desenvolvimento de produtos novos. E aí ele queria muito mais, e para isso eu teria que largar a faculdade, eu não teria como, né, continuar. Até pela questão de fazer talvez um estágio para terminar essa faculdade, eu não conseguiria, porque ganha-se muito menos, né? Então eu estava todo nesse impasse dessa vida. Minha mãe já estava aqui na Itália, mas ela não tinha esse conhecimento, informações para me passar nessa área de estudos, de faculdade e tudo mais. Então eu falei com uma amiga que eu conheci uma vez que eu vim visitar ela, que eu vim visitar a minha mãe aqui na Itália, eu conheci essa amiga, liguei para ela, falei que eu estava chateada, ela falou para mim: Giovana, você está batendo a cabeça na parede, porque aqui, se você vem para a Itália, o pessoal paga 200 euros por ano em uma universidade, nas melhores universidades. O máximo que você chega a pagar na taxa anual é de 3.000 euros. E aí eu fui verificar e eu vi que isso realmente era verdade. Então, mesmo tendo já minha mãe aqui, há alguns anos, ela já morava aqui, eu não pensava em vir para cá. Eu queria primeiro terminar minha faculdade e vir para cá. Mas, com essa nova informação, na época não tínhamos, né, YouTube e essas coisas, com essa nova informação, eu acabei decidindo parar de bater a cabeça e ficar nesse impasse e vir para cá tentar a vida aqui e fazer a universidade aqui. Muito bom, Giovana. E como foi a sua chegada aí na Itália? Você chegou diretamente em Dervio? Como é que foi sua jornada desde que você chegou aí em 2018? Não, eu já cheguei numa cidadezinha bem pequenininha de 1.800 habitantes, onde minha mãe morava, né? Então, quando eu decidi vir para cá, eu separei um ano da minha vida ainda no Brasil para me preparar financeiramente, preparar a documentação, tudo que precisava para vir, né? Aí nesse um ano, eu me preparei.
vim para cá e vim na casa onde minha mãe estava. Nisso, ela já estava querendo começar com essa questão da cidadania, né? Ela já estava iniciando, estava com o seu primeiro imóvel. E aí eu falei para ela, mãe, vamos, eu vou ficar nesse imóvel e eu te pago o aluguel e a gente vai fazendo junto a questão da cidadania italiana, né? Então foi numa cidadezinha bem pequenininha aqui no meio das montanhas, Qual o nome da cidadezinha? Novate Mezzola. E é pertinho de Derby. Dá uns 20 minutos de carro daqui. Muito bom. Agora eu tenho curiosidade para saber sobre o impacto emocional de conseguir essa cidadania. Quando você recebeu os papéis, como é que foi? Olha, a cidadania italiana, para mim, eu falo que eu descobri a importância dela com o tempo, porque quando eu vi para fazer mesmo, a gente tomou um golpe, né? Veio eu e minha mãe, e ela queria já fazer essa cidadania, ela estava mais engajada nesse sentido, né? Eu sempre focada naquela questão de estudar e não dava tanta importância ainda para isso, acho que eu não tinha maturidade para isso ainda. Então eu vim para cá, mas nós tomamos esse golpe. Eu acho que isso me travou no sentido de não pensar em cidadania italiana, né? Enquanto a minha mãe ficou aqui, eu voltei para o Brasil e ela ficou aqui na Itália fazendo essa cidadania. Quando ela conseguiu a cidadania, eu fiquei muito contente, mas não foi algo que passou na minha cabeça de eu querer fazer, tanto que eu demorei para vir para morar, né? Então, quando eu consegui a minha cidadania italiana, foi tão simples por ela já ter, né? Foi tão simples que eu não tinha esse peso. Depois, com o tempo, conhecendo tantas pessoas, vendo o tanto de portas que se abrem, né, com essa cidadania estando aqui, foi quando eu comecei a abrir meus olhos e falar: olha o privilégio que eu tenho, né? Olha o poder que eu tenho nas minhas mãos. E aí eu fui visitar a cidade do meu bisavô, meu tataravô, fui atrás de saber mais da história, porque quem sabia era minha mãe, né? E eu vim para cá atrás dessa questão do estudo, mas nisso eu descobri esse novo mundo que para mim foi muito muito legal, muito importante, porque eu resgatei algo de mim que veio desde o meu avô, que tomava vinho todo dia junto com o almoço, e eu ficava: "De onde vem isso, vô? Por que isso?" Ele: "Ah, porque vem do meu bisavô, porque ele fazia isso, então eu tenho que fazer também." E eu achava estranho. Quando eu vim para cá, eu entendi tudo. Então fechou, sabe, um ciclo de toda a minha família, onde eu entendi o porquê, os costumes, o porquê a gente é daquele jeito e tudo mais. Então essa foi a questão psicológica, foi esse resgate dessa origem, que eu consegui fechar esse ciclo e entender da onde eu vim. Houve então uma identificação cultural muito forte, a gente pode dizer isso, né, Giovana? Com certeza, com certeza. A identificação foi súbita. Na hora que eu morei mesmo aqui, né? Eu vinha outras vezes para visitar, mas eu gostava, sempre gostei muito. Mas quando eu vim para ficar, eu falei: é aqui que eu quero morar para sempre. Me senti em casa, coisa que no Brasil eu não sentia mais. Eu não tinha mais esse sentimento de estar em casa. Olha que bacana. Agora, além dessa vantagem cultural de você se identificar, de se sentir em casa, quais são as vantagens de obter a cidadania italiana, Giovana? É exatamente isso que eu falei, assim, é sentir o peso da cidadania italiana e você saber que você tem o mundo nas palmas das suas mãos, né? Quando eu percebi isso, é que eu fui muito grata. Então, no dia que eu recebi a minha cidadania, talvez eu não dei tanta importância quanto eu dou hoje para ela, nesse aspecto prático, no sentido do que ela serve, né? Com ela eu posso morar em qualquer lugar da União Europeia, eu posso ir para os Estados Unidos sem precisar de visto, né? Eu tenho como trazer meus parentes, meu marido mora aqui com todos os direitos de um cidadão normal, né? Eu não tenho dificuldade nenhuma aqui no país e de viagem, de nada. Então é muito benefício que é difícil colocar em palavras porque são benefícios de poder, né? O passaporte hoje é o mais poderoso italiano é o mais poderoso do mundo. Então é incrível você saber que você tem isso na palma das suas mãos. Giovana, então a gente pode dizer que é uma liberdade a mais você ter em mãos esse passaporte vermelhinho. Com certeza, você pode ir para qualquer país da União Europeia. Amanhã eu posso decidir que eu quero tentar a vida em outro país, na Holanda, em Portugal, na Espanha, na Alemanha, onde tem muitas oportunidades, e eu posso simplesmente ir para lá, né? É muito simples se regularizar, é muito simples conseguir trabalho,
tudo isso eu posso fazer tendo a cidadania italiana em mãos. Giovana, e a partir do momento que você recebeu o seu passaporte, você continuou, você começou a trabalhar? Ou você já trabalhava e houve algum tipo de preconceito por você ser brasileira ou não? Então, eu consegui meu passaporte, né, minha cidadania em 40 dias. Então, tudo isso porque minha mãe, né, ficou 2 anos correndo atrás para conseguir a cidadania dela. Foram anos depois do golpe que a gente tomou para ela conseguir a cidadania dela. Então, para mim foi muito facilitado, em 40 dias estava tudo pronto. Então eu consegui minha cidadania antes de qualquer coisa de trabalho, né, eu não sabia exatamente o que que eu ia fazer. Quando eu cheguei aqui, como eu falei, eu tinha me preparado por 1 ano, e aí eu tinha essa ideia de estudo, né, de estudar. Cheguei aqui, eu vi que não era bem assim, eu teria que trabalhar, melhorar na língua, né, me adaptar para daí sim começar a pensar em estudar aqui e me dedicar a estudo. Então eu fui procurar um emprego, essa mesma amiga que me abriu os olhos para vir para cá a respeito da faculdade, ela estava trabalhando nesse restaurante e me indicou. Fui fazer a minha falar com uma fazer minha entrevista, falei com ela. Foi tudo muito rápido, né, no dia seguinte ela já falou: "Não, vem, vamos começar". Eu acho que a única questão, assim, que mais me pegou de preconceito foi que ela me perguntou se eu teria um filho logo. Isso eu achei um pouco invasivo ali no caso, porque se eu fosse ter um filho, talvez ela não me contrataria, entendeu? Porque aqui, por causa das leis e tudo mais, ela teria que me manter em casa, então não me contrataria. Eu achei um pouco delicado nesse ponto, né? Mas passei por cima, não tinha nenhum problema. Trabalhei ali por 2 anos no restaurante. Não é fácil, foi puxado, né? Tenho ainda sequelas na coluna de até hoje de dores por causa disso. Mas foi muito importante para o meu desenvolvimento aqui, né? Tanto na língua quanto para aprender como o italiano lida no dia a dia com as pessoas. Então eram ali, é um local de montanha muito próximo da Suíça, chama Villa di Chiavenna, ali a cidade. Então eram italianos muito metódicos, bem assim, demorou para conquistar a confiança deles, mas uma vez que você tem essa confiança, eles viram assim uma manteiga, vamos dizer assim, eles se derretem, eles faziam de tudo para me ajudar, faziam de tudo mesmo, assim, sempre me ajudavam muito. Trabalhava muito, mas eles me ajudavam bastante também. Então a gente pode dizer que o desafio foi cultural mesmo, essa recepção de quem era local aí da região. Sim, exato, exato. Essa parte de você entender como eles pensam, né, porque não são eles que têm que se adaptar a gente, somos nós que temos que nos adaptar, né, porque nós estamos vindo para o país deles. Por mais que tenha essa identificação do cultural, dos costumes, da culinária, para mim isso foi tudo muito fácil. Mas eles são mais fechados, né, demora para você conseguir a confiança, não é como no Brasil, onde você entra trabalhar num lugar novo e em uma semana você já conquistou todo mundo, já tem amigos, já está acontecendo tudo. Aqui é diferente, né? Você passa por momentos assim que você olha e fala, nossa, ninguém gosta de mim. Mas não é bem assim. É uma forma deles de se expressar que é diferente. Então, no final, quando eu pedi para sair, né, a minha chefe chorou, falando: "Não, eu nunca vou achar alguém igual você. Você é muito gentil, trabalha muito bem. Eu gosto muito de ter você aqui". Então, eles me ofereciam tudo, me ajudavam com a questão de casa, me ajudaram a encontrar casa aqui para alugar e muitas coisas também. Mas você saiu do restaurante já pensando em empreender, ou estou errada? Então, foi um tanto de coisas que aconteceu ao mesmo tempo, né. 2020 foi aquele ano difícil para todo mundo, então o movimento no restaurante diminuiu muito. Eu não ganhava por hora, então eu teria meu salário mesmo sem trabalhar, mas eu estava com aquela questão de ter que me desenvolver. Ou eu saía para estudar, ou eu saía para empreender. E foi aí que eu tive essa visão de trabalhar com a minha mãe nesse sentido, ajudar ela a expandir esse negócio, que eu via que tinha muito potencial, né, e poderia unir tudo aquilo que eu queria. E afinal vocês tinham passado por um golpe, né? Vocês sabiam bem as dores de quem tira a cidadania italiana, imagino. Com certeza, com certeza. Era mais isso que me motivou em 2020 eu fiquei mais em casa, o que eu via de conteúdo, o que eu via de informação sendo passada a respeito do assunto, era muito
pobre né, nesse sentido de não informar realmente a realidade para as pessoas. Fora a vida na Itália, que se dizia muito mal, era sempre tudo muito negativo, e aquilo que eu vivia não era negativo. Tinha os pontos difíceis que a gente teve que passar, mas não era negativo. Então eu falei, eu preciso mostrar, as pessoas precisam perceber que não é ruim, que tem essa possibilidade, que abre diversas portas, e ela vai sim ter que se preparar, mas ela pode fazer isso. E aí foi quando eu comecei a fazer o meu canal para trazer essas informações, e uma coisa foi levando a outra, eu acabei levando o meu caminho para essa questão da cidadania italiana junto com a minha mãe nessa empreitada. E como foi esse comecinho? Quais foram os maiores desafios para vocês que são brasileiras, embora tenham a cidadania? Como é que foi começar a empreender aí na Itália, né, em outro país? Nesse ponto, a cidadania, ela com certeza te ajuda burocraticamente, você não tem essa preocupação para estar no país, você pode fazer tudo normalmente, mas ela não te ajuda, né? No sentido, vai ser mais fácil empreender porque você já tem a cidadania italiana, né? Vai, vai te ajudar burocraticamente. Você pode estar no país. A partir daí, o desafio é o mesmo, né? Começar um negócio não é fácil. Então, o maior desafio, acredito que foi a questão burocrática, entender a burocracia italiana, que é muito difícil, muito pinhola, vamos dizer em italiano se fala assim, é muito metódica, e, e essa questão de taxas, entender essa questão de contador, o que a gente deveria fazer, o que a gente deveria pagar, como é uma profissão também muito delicada aqui na Itália, né? A assessoria, ela não tem uma regulamentação como uma ordem de advogados, uma ordem de químicos, engenheiros, né? Então, achar alguém que conseguisse, um italiano que conseguisse entender o nosso trabalho e nos ajudar a, a colocar ele dentro da lei para poder trabalhar de uma forma estruturada, porque a gente nunca quis fazer com jeitinhos, ou vem aqui, eu tenho um lugar, faz de qualquer jeito. A gente sempre procurou primeiro nos estabilizar, nos estruturar, para depois começar a vender qualquer serviço. Vocês, embora sejam uma empresa familiar, vocês profissionalizaram desde o começo, então, eu posso dizer isso? Exatamente, exatamente. A gente não começou, vamos ver o que que dá. Não. A gente foi primeiro profissionalizar, primeiro procurar como regularizar tudo isso, porque são questões burocraticamente difíceis de unir, né? Eu tenho imóveis que eu cedo a estrangeiros, que depois não são mais estrangeiros, são italianos. Então, foi difícil de unir tudo isso, encontrar alguém que esteja disposto, né, a ajudar a gente nisso, porque aí entra uma questão de preconceito também que a gente viveu por não ter talvez uma figura masculina para representar, para mostrar mais autoridade. A gente sabe que aqui é um país muito tradicionalista, eu não gosto né, desses discursos, mas eu vivi isso, né, essa dificuldade um pouco a mais por não ter uma figura masculina no meio da empresa. Então, demonstrar essa autoridade sendo 3 mulheres foi uma parte difícil e um desafio aqui. Sem dúvida, desafiador em qualquer lugar do mundo, principalmente num país europeu, tradicional. Eu imagino que vocês tenham passado por aí. Agora eu gostaria de perguntar sobre o trabalho de vocês em si. Como é que funciona? Se eu tiver ascendência italiana e quiser tirar meu passaporte, como eu devo começar? Como é que é o trabalho de vocês? O primeiro passo é entender quem é o italiano da sua linhagem. Então, a gente precisa construir essa árvore genealógica, tudo isso a gente faz, tá? Desde o início, a gente entra lá no nosso atendimento, tem o nosso atendimento separado só para te ajudar a entender o que você precisa para começar. Então, a primeira coisa, sua árvore genealógica, a gente vai desvendando, vai encontrando até chegar num ascendente italiano, né? Encontrou quem ele é, que é possível você ter um descendente italiano, a gente precisa encontrar os dados exatos dele, onde ele nasceu, onde ele faleceu, quando ele imigrou, tudo isso a gente precisa, qual que é o nome da mãe, o nome do pai, tudo isso, identificar exatamente isso para ir buscar essa certidão dele aqui na Itália. E a partir disso, começar a retirar todas as certidões de toda a sua linhagem, né, em linha reta, para provar essa filiação com esse cidadão italiano, né, com esse, a gente chama de dante causa, né, que é quem vai te passar esse direito.
nascido aqui na Itália. Porque o seu direito é por sangue, né? Se chama iuris sanguinis. Então, se você nasceu, é filho de italiano, você é italiano. Então, a gente precisa identificar quem é esse italiano e provar essa filiação até chegar em você. Provou isso, você consegue fazer essa cidadania italiana. Esse processo dura geralmente quanto tempo, Giovana? É possível dizer? Olha, existem várias formas de fazer o reconhecimento e cada uma tem uma tempística diferente, né? Você fazendo essa identificação do italiano, conseguindo essas certidões e chegando à tradução, apostilamento, toda essa questão de burocrática de regularizar essa documentação, a gente vai escolher a forma que você vai reconhecer a sua cidadania, que pode ser por via judicial, por via administrativa, ou pode ser até mesmo por via consular, né? Só que as filas no consulado hoje levam mais do que 15, 20 anos, né, para serem atendidas. Então é por isso que nasceu essa questão do processo judicial contra filas, né? E aí você entra com um processo que pode levar até 2 anos para ser concluído, ou, se você quiser mais rápido ainda, você tem a via administrativa, que hoje leva em média de 120 a 180 dias. Então, são 4 meses, de 4 a 6 meses para ser concluído. Muito bom. Giovana, qual é o diferencial da Alpe Cidadania Italiana? Você pode enumerar, se for mais de um, por favor? Com certeza. Eu acho que, como nós viemos, como você mesmo falou, Estela, de um golpe, a nossa missão sempre foi atender as pessoas como pessoas. Nós sabemos muito bem tudo que envolve a ansiedade, o medo, a preocupação, ficar longe da família. Nós sabemos bem tudo isso que dói, né, e que envolve essa mudança. Então, nosso diferencial sempre foi atender as pessoas como seres humanos e não como números, né? Eu não vejo mais um cliente como mais um, eu preciso fazer números. Não, eu atendo ele de forma humanizada. Eu acho que essa é uma dos nossos maiores diferenciais hoje. E a questão de quando ele chega aqui, quando a pessoa opta pelo processo administrativo, a experiência de estar aqui na Itália ser uma experiência positiva, né? Então a gente tem localizações pensadas exatamente nisso, onde a pessoa vai ter mercado perto, vai ter uma cidade completa, não vai estar lá isolado em cima da montanha, sem nada, sem nada, sem ninguém para ver, né? Naquelas cidades fantasmas, né, que há alguns anos a gente via nos jornais, venha morar na Itália por €1, não é isso? Exato, casas por €1, não, a gente Eu não faz mesmo isso. já escrevi muita notícia sobre isso, viu? Tem bastante. É real essa questão da casa por €1, envolve várias coisas, mas Sim. é essa questão, a gente nunca vai te deixar lá em cima, no pé da montanha, abandonada, por mais que as cidades que a gente trabalha são cidades bonitas, são cidades de montanha, sim, mas são cidades que nós mesmos moramos, nós mesmos utilizamos para morar, porque são cidades completas, e a gente sabe que ali você vai ter tudo que você precisa, né? Se você quiser procurar um trabalho, quiser começar a sua vida na Itália, são cidades que te atendem. E os imóveis são de boa qualidade, né? Trabalhando sempre dentro das leis. Aqui na Itália você não pode colocar quantas pessoas você quiser dentro de uma casa, né? Você tem um número de pessoas exato por dependendo do metro quadrado. Então a gente se atenta e é responsável em relação a isso, né? Tem muita gente que coloca 10, 15 pessoas na mesma casa, sem gás, sem nada. Nós não fazemos isso. A gente está aqui para atender com qualidade e conforto. E Giovana, como é que vocês lidam com a responsabilidade de receber tantos brasileiros aí na Itália? Então, não é algo simples, como eu sempre falo, cidadania não é um produto, né? Seria simples eu pegar e você me pagar por um produto, eu te dou aquilo que eu vendi e acaba ali o nosso relacionamento. Mas com a gente não é assim, né? Nós temos relacionamento com clientes que duram 1 ano, 2 anos, 3 anos, chegou a durar 4 anos, porque começa lá no comecinho, onde a gente pega na sua mão para encontrar o seu parente italiano e vem até você escolher o tipo do processo que você quer, tem todo o acompanhamento do processo, então nosso relacionamento é longo com o cliente. Então, o nosso respeito é em relação a isso, que eu falei anteriormente, te tratar como um ser humano e entender que cada etapa do processo vai te gerar um sentimento diferente e a gente vai estar ali para isso, como um presente, vamos estar presentes, não vamos fazer, isso aí é normal, deixa para lá, ou esquecer que você existe e não te responder, né? Além de fazer a parte, obviamente, que nós fomos contratadas, a gente brinca que nós somos às vezes psicólogas, enfermeiras, já fomos um pouco de tudo,
porque a gente vai até as casas, conversa, explica que é um momento normal que ele está passando, que vai dar saudade, e aí nisso a gente vai levando. Cada pessoa que chega, a gente consegue identificar até padrões de comportamento, no sentido, agora ele está passando por essa fase, depois vai ter a próxima, e a próxima, a gente já se antecipa nas fases aqui. A fase do luto, da saudade, imagino que seja mesmo um momento Exatamente. delicado, né? E gostaria de te perguntar, qual é a história que mais marcou vocês? Você pode contar pra gente alguém que tenha obtido muito sucesso aí com a ajuda de vocês? São várias, Estela, são várias. A gente fica muito contente, porque como a gente cultiva esse relacionamento dessa forma, as pessoas quando acaba, né, nosso serviço, elas vão viver e elas continuam contando para a gente tudo o que acontece, né? Então, assim, várias histórias de sucesso, mas uma delas é uma pessoa que chegou aqui em um mês, já conseguiu um trabalho bom na área. Depois que saiu a cidadania, trouxe a família. Depois disso, encontraram uma cidade legal, porque eles gostaram, compraram a casa deles. Hoje estão super bem, super felizes, montando um negócio próprio aqui, trabalhando com viagens. Então, eu acho que esse é o sucesso. Assim, eles usaram o tempo do processo, o tempo que eles estavam aqui, as dicas que a gente dava, fizeram essa amizade, teve essa amizade, esse encontro de realmente escutar tudo que a gente falava e todas as dicas que a gente passava. E hoje eles estão super bem. Não é só um, né? Tem vários que estão aqui, estão já trabalhando, estão com casa própria, e é isso que deixa a gente contente. Isso é muito satisfatório como empresária, como pessoa, né, Giovana? Imagino que vocês ajudem aí centenas de pessoas por ano. Exato, são mais de 2.000 pessoas que já foram impactadas de alguma forma pela empresa, que a gente já ajudou ativamente no reconhecimento, seja buscando um documento, seja fazendo todo o processo da cidadania. E são essas histórias que nos motivam, né? Porque a pessoa começa muito sem saber nada sobre a Itália, sem saber nada do que fazer. Eu acho que eu tenho um parente italiano que eu faço essa. Começa nesse ponto e termina morando aqui, estando feliz e vivendo com a família, com o filho na escola, numa maior segurança e tudo aquilo que sempre sonhou, né? Então isso é o que deixa a gente feliz. Dá para escrever um livro, né? São jornadas de vida maravilhosas, imagino. Depois quero conversar mais com você sobre isso, Giovana. Agora eu gostaria de saber onde vocês querem chegar com a empresa de vocês. Como você se imagina como empresária nos próximos anos? Olha, a gente quer com certeza expandir, crescer cada vez mais. Agora é entrar nesse ramo imobiliário, onde a pessoa pode vir aqui na Itália e, além de reconhecer a cidadania italiana, investir aqui, né, fazer essa vida completa, né, fazer a cidadania italiana, ter a casa dos sonhos aqui, viver aqui, ter esse resgate completo da vida, né, da cultura italiana. E que mensagem, que conselho você daria para quem gostaria de tirar a cidadania italiana, para quem está assistindo a nossa entrevista agora e talvez se inspire? Qual a maior dica, aquela dica de ouro? A dica é não deixar para depois, começar já, porque é um processo longo, é um processo extenso. E se você ficar com medo, depois eu vejo, depois eu faço, deve ser caro. Pensar no passo que você está agora, se você ainda não sabe quem é o Dante Causa, você vai procurar ele. Se você já sabe quem é, você vai procurar o documento dele. Pensar um passo de cada vez. Porque acontece muito que a pessoa ainda está bem no comecinho, e aí começa a pensar já lá no final, falar, não, não é para mim, não consigo, é muito difícil, e acaba desistindo. E esse nosso resgate, a origem tem que ser a nossa prioridade, né? Então, as coisas vão ficando, com o tempo, vão ficando cada vez mais difíceis, os processos vão ficando mais longos. Então, se você tem esse direito, até por você e pelo futuro da sua família, dos seus filhos, colocar isso como prioridade e começar, né, um passinho de cada vez. E quem sabe até empreender na Itália como vocês, por que não? Com certeza, é super possível. Muitas vezes as pessoas pensam, nossa, eu vou para a Itália, mas eu vou só para lavar banheiro, só para ter chamados no Brasil de subemprego, que não são, né? Mas no Brasil a gente se chama muito assim. E não é só isso que tem aqui, né? A Itália precisa de pessoas, precisa de jovens, precisa de ideias novas, precisa disso, né? É um país que está em declínio demográfico, né? E nós, italo-brasileiros, que a gente tem essa visão, né? Existem inúmeras histórias de sucesso aqui na Itália
de empreendedores, e basta você ter coragem, né, fazer uma coisa de cada vez, não ficar, né, pensando, nossa, mas é muita coisa. Não, faz uma coisa de cada vez, passo a passo, se prepara, que é possível. Tem muita coisa aqui, às vezes você pensa que a Itália já tem tudo porque é um país mais desenvolvido. Não tem, tem muita coisa que precisa ser modernizada e está precisando mesmo de gente aqui. É isso aí, tem que usar a criatividade e ter coragem, né, Giovana? Agora eu gostaria que você Exato. deixasse as redes sociais da sua empresa para o pessoal seguir vocês, para obter informações. Claro, temos nosso site, que é www.alpcidadaniaitaliana.com. Tem também a nossa Instagram. Eu uso sempre 2 Instagrams, tem o meu da minha vida pessoal e tem o Instagram profissional, que é o Giovanna_Brocheta e Alpes_Cidadania, que são ali os nossos principais canais de contato para estar passando informações, orçamentos e tudo mais. E o nosso YouTube também é um canal do YouTube de Itália, onde eu falo tudo sobre a vida na Itália. Excelente, Giovana. Foi um prazer te conhecer. Muito obrigada pela sua participação. Que você volte sempre. E quando vier a São Paulo, por favor, venha aqui no nosso estúdio, tá bom? Com certeza vou estar aí. Eu que agradeço, Estela. Hoje eu conversei com a Giovana, ela que é uma das fundadoras da Alpe Cidadania Italiana. O Viver e Empreender fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia e até mais. Tchau, tchau.